Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que aqui estou mais uma vez, a convite da casa, e trago um fraterno abraço da nossa casa Bezerra de Menezes, da Palhoça, para todos vocês. A nossa reflexão de hoje, nós vamos tratar do tema nos momentos difíceis. E aproveitando esse momento de alegria que aqui estamos, agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e a todos os benfeitores. Benfeitores que zelam por essa casa, benfeitores que nos auxiliam dia a dia, os nossos guias espirituais. Esse tema, nos momentos difíceis, eu trago ele do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 20, onde tem uma passagem de uma parábola dos trabalhadores da vinha. Essa passagem, ela nos dá uma reflexão, que nós temos um entendimento, outras pessoas às vezes entendem de uma maneira diferente. Talvez a que eu vou trazer hoje seja nova para alguns. O que é um momento difícil? Um momento difícil, ele é muito relativo. Talvez um momento difícil para mim, não é para Débora, não é para o Cristiano. Momento difícil para alguns é apenas um momento. É tranquilo, é sereno. E nós, no nosso dia a dia, nós passamos por inúmeros momentos difíceis, inúmeras dificuldades. O que determina se ele será difícil ou fácil, bom ou ruim nesse momento, somos nós. Nós vamos determinar. Então, como eu disse, para algumas pessoas, aquilo que é uma dificuldade, que é de extrema dificuldade, para outros vai ser tranquilo, vai ser apenas um momento. Vou dar um exemplo do nosso cotidiano, uma situação que está bem difícil no dia a dia aí, que é o trânsito. Para mim é difícil, em inúmeras situações. Em muitas situações falta paciência, falta boa vontade até mesmo, e isso é quase geral. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de bom senso, de educação, talvez ninguém passasse por isso. Mas o trânsito faz com que o nosso dia a dia se transforme em dificuldades, em momentos difíceis, em dificuldades que acabam gerando transtorno, tirando a nossa paz. Alguém está lá no trânsito e nos dá uma fechada. A gente está atrasado, a gente se irrita. E isso é tão natural, a pessoa às vezes cometeu um erro que estava distraído, estava pensando nos problemas, nas dificuldades que ele encontra, que ele vive na sua vida, e nos dá uma fechada, corta a nossa frente. Mas somos nós que vamos escolher se aquele momento, aquela fechada no trânsito, poderá ou não
se transformar numa dificuldade. Se ele errou, paciência. Isso eu falo para mim mesmo, tá, gente? Tenhamos paciência. Porque fechar alguém, cortar a frente de alguém, pode acontecer com qualquer um. E eu acredito que ninguém faz porque quer. Ninguém faz para querer prejudicar outra pessoa, arriscando ter uma colisão, estragar o seu carro, estragar o carro da outra pessoa, ter um prejuízo financeiro, até mesmo machucar alguém. Não é verdade? Então essa dificuldade somos nós que vamos determinar. As dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, nós teremos todos os dias, desde o momento em que nascemos, que reencarnamos, que voltamos para esse plano, e nós teremos até o último suspiro. Não tem escapatória. E é somente nesses momentos de dores, de dificuldades, que nós crescemos. Ninguém evolui na comodidade, ninguém evolui sem suar. E isso é em tudo. É no trabalho, até mesmo no lazer. Se eu vou na academia, se eu não pegar peso, meus músculos não irão desenvolver. Se eu pratico um esporte, se eu não treinar, eu não vou desenvolver. Se eu vou fazer uma corrida, eu tenho que me superar. Correr cada dia mais. Se eu vou pedalar, a mesma coisa. É em tudo. E por que seria diferente tratando-se do nosso espírito? Então nós temos que passar por dificuldades, nós temos que passar pelos momentos difíceis. Então, para dar continuidade, eu peço a permissão para me falar na íntegra, sem perder nenhuma parte, desse texto, dessa parábola. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam 1 denário cada um. Recebendo
queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo nenhum dano algum? Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens olho mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. A passagem que está em Mateus, no capítulo 20, de 1 a 16. Então, quando nós lemos essa história, nós temos que fazer uma reflexão. Essa parábola de Jesus, com toda a sua sabedoria, nós temos que extrair dela o melhor entendimento que nós possamos ter. Vejamos bem. Se eu sou um trabalhador, eu fui contratado para trabalhar desde manhã, desde as 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, até as 19. Estou lá trabalhando, no sol, no pesado. E de repente, faltando 1 hora para terminar o expediente, chega o meu patrão, trazendo novos trabalhadores. E na hora de receber o combinado, ele começa chamando aqueles que chegaram por último. E paga aquilo que foi acertado comigo, a mesma quantia. Eu até penso que vou ganhar mais, porque se ele trabalhou 1 hora, eu trabalhei 12. Certo, ele vai pagar mais, conforme as horas trabalhadas. Mas não acontece isso. E vejamos que no início do texto, ele começa dizendo que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. E quando falamos em reino de Deus, não é algo físico, não é algo material. Reino de Deus, podemos dizer que reino de Deus é felicidade. E essa felicidade está dentro de nós, está no nosso coração. O reino de Deus, nós que conquistamos. Esses trabalhadores que trabalharam o dia todo se acharam no direito de reclamar, de contestar. E assim somos nós. Nós temos o mau hábito de reclamar dia após dia, hora após hora. Mesmo nos momentos bons, muitas vezes nós não estamos satisfeitos. Nós estamos reclamando, querendo sempre mais. E para complementar essa história, essa parábola, eu vou contar outra. São 2 homens, 2 pais de família. Ambos passavam por dificuldades. Tinham filhos, esposa e precisavam trabalhar para levar o sustento para casa, levar o pão de cada dia. Porque naquela época, aos tempos de Jesus, se trabalhava pelo pão de cada dia.
Os dois saem cedo, na primeira hora do dia. Chegam até a praça, até o povoado. Um vai para um lado e o outro vai para outro lado. E de repente vem um dono de uma propriedade oferecendo trabalho. O que foi para a direita conseguiu trabalho. O outro não teve a mesma sorte. E ele começa a rodar para um lado e para o outro, começa a andar, procurar alguém para lhe dar emprego, mas nada. Passam-se 1, 2 horas, nada. Passa mais um tempo e esse pai de família já começa a ficar desesperado. A agonia, o sofrimento começa a tomar conta do seu coração. Chega próximo ao meio-dia e nada, nenhum trabalho. Então ele decide voltar para sua casa para olhar os seus filhos e a sua esposa. Quando ele chega, ele não pode demonstrar tristeza ou aflição, porque o desespero não ajuda ninguém. Então ele tenta ser forte, a sua dor aumenta ainda mais, vendo seus filhinhos, a sua esposa com fome. Porque no dia anterior já tinha acontecido isso. Então ele retorna para tentar procurar trabalho novamente. Passam-se mais 1 hora, 2, 3, 4 e nada. Aí o desespero começa a tomar conta do seu ser. E ele então decide orar, pedir a Deus por um trabalho que fosse qualquer coisa digna, honesta. Ele só queria um trabalho para poder levar o sustento, mesmo que pouco, para sua casa, para os seus não dormirem com fome. E o dia já estava quase terminando. Eis que aparece um homem. E chega e ele interroga: meu amigo, o que você está fazendo aí sem trabalhar? O que houve? Ele então diz: meu senhor, eu não consegui trabalho em lugar nenhum. Então esse homem diz: não, pega as tuas coisas e vai lá para a minha vinha, vai lá para a minha propriedade, vamos trabalhar, chega lá, come, se alimenta e vai trabalhar. Depois a gente combina o que tu vai receber, bora para lá. E ele trabalha, apenas 1 hora. Aí eu pergunto a vocês: quem vocês gostariam de ser? O primeiro trabalhador ou o último? Talvez, se eu tivesse feito essa pergunta antes, naturalmente, até eu teria escolhido: não, quero ser o primeiro trabalhador, o último trabalhador. Trabalhei 1 hora, ganhei 1 denário, o último trabalhou pouquinho, eu quero trabalhar pouco e receber bastante. E muitos de nós pensam assim. O que trabalhou 12 horas o dia todo, suou, passou calor, recebeu a mesma coisa. Mas a vida é assim conosco. Mas nós temos um Pai tão generoso, um Deus tão bom, que Ele coloca essas provações em nossas vidas. E às vezes nós não conseguimos compreender que nós temos tudo, mesmo tendo pouco.
temos saúde, e nós damos valor à saúde somente quando estamos com alguma doença, passando por alguma dificuldade de saúde grave, ou uma simples gripe, né? Os homens sabem o que é uma dificuldade de estar gripado, as mulheres não têm noção do que é uma gripe no homem, tá? Então Deus coloca essas provações para nós. Basta nós termos a percepção de enxergar. Mesmo nas provações, Deus está conosco. Porque muitos passam por tantas dificuldades, tantos momentos difíceis, que às vezes é difícil de seguir adiante. É difícil de seguir em frente. Às vezes nós vemos no sinal gente vendendo coisa, talvez aquele trabalho vai ser o pão de cada dia. Nas BRs nós vemos aquelas pessoas, né, tem um nome popular de chapa, até a Sinara, nós estávamos conversando, ela deu esse exemplo e eu gostei. Elas não têm um salário fixo e depende de alguém parar, de um caminhoneiro parar, para ele ajudar a descarregar o caminhão. E o dia que não para ninguém? Como essa pessoa volta para casa de mãos abanando, sem levar o pão, sem levar o arroz e o feijão? Então, para essas pessoas, é um momento difícil. E na maioria das vezes, a maioria das pessoas não tem o discernimento que nós, que estamos nessa doutrina santa, conseguimos ter esse entendimento. Que nós temos que passar por dificuldades, que nós temos que passar por provas, mas essas pessoas, para elas, é uma dificuldade sem fim. Elas não conseguem entender que Deus é tão bom que mesmo Ele nos provando, uma hora ou outra Ele vai colocar alguém, um abençoado no nosso caminho que vai nos ajudar. Como disse a Mãe Santíssima, tudo passa. Não tem tempo ruim que dure para sempre. Uma hora vai passar. E mesmo nas dificuldades, nas provações, mesmo com as nuvens sombrias que vêm cobrir o nosso sol, não percamos a nossa fé. Sigamos em frente, mesmo com os pés sangrando. Porque quando a dificuldade apertar, se tendo fé, acreditando, Deus estará sempre conosco. E os momentos difíceis, que para uns são fáceis, para outros nem tanto, vamos parar e refletir. E aqueles que não conseguem enxergar, que ainda não têm olhos de ver, pare e agradeça a família que tem, agradeça pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Se tem dificuldades para dizer eu te amo, diga, porque talvez não tenhamos um amanhã, não nessa carne, não nesse corpo. Se tem dificuldade para perdoar, reflita, será que o erro foi tão grave que eu não devo perdoar? Perdoe, porque o maior beneficiado somos nós, tirando essa angústia, esse peso de nossos corações.
Talvez é muito difícil perdoar, é muito difícil esquecer a mágoa, a dor, mas vamos trabalhando aos poucos, vamos nos lapidando e sempre olhando para cima e andando para frente, pedindo a Deus, a Jesus. E no momento mais difícil, mesmo em pensamento, grite bem alto, porque o socorro virá. E dessa forma, nesse momento que eu estou tendo com vocês, que é um momento de muita felicidade. Felicidade por estar diante de pessoas, de olhares carinhosos, benevolentes. Felicidade por estar falando em nome de Jesus, nessa doutrina abençoada, nessa doutrina que nos proporciona luz e nos proporciona felicidade e esclarecimento, e sabendo que nem tudo são flores, que o caminho nem sempre será fácil. Haverá pedras de tropeço, haverá dificuldades, haverá espinhos, mas o nosso Pai está sempre presente. E como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz.